Bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Olha aqui minha listinha de chamada. Deixa eu ver aqui embaixo. Estou. Tá dando para ver aí a lista de chamada, pessoal? Sim. Sim. Vou fazer minha chamadinha aqui, então. Aline? Amanda? Aqui. Ana Alice? Anne? Aqui. Bárbara? Bianca? Bruno? Caio? Bruno ou Caio? Caio. Camila? É o Caio, professor. Marquei errado aqui. Caio. Camila? Carlos Eduardo? Clara? Danilo? Eu. Presente, professor. Okay. Davi? Aqui. Gabriel Koji? Eu. Gabriela Rodrigues? Gabriele Junqueira? Bom dia, Jota. Bom dia. Giovana Oliveira? Giovana Braga? Giovanni? Aqui. Giovana Moreira? Eu. Giovana Santos? Guilherme Azevedo? Presente. Guilherme Nascimento? Gustavo Segura? Presente. Gustavo Kendi? Oi. Isabela Carvalho? Isabela Cerqueira? Isabela Cruzado? Isabela Gil? Presente. Isadora Cristina? Isadora Cordeiro? Ítalo? Júlia dos Santos? Gínia? Laila? Amaral? Marcos? Luísa Viana? Marcele? Aqui. Marco Antônio não. Matheus de Almeida? Presente. Matheus Evangelista? Presente. Matheus Cali? Aqui. Deixa eu ver. Matheus Rodrigues? Matheus Silva? Maísa? Professora, a Maísa tá, o microfone dela só não tá funcionando. Mel? Aqui. Michele? Aqui. Helena? Natália? Aqui, pro. Helena? Natália? Aqui, pro. Oh, então marquei errado. Peraí. A Natália está e a Milena não, né? Natan? Aqui. Rafaela Magalhães? Rafaela Santiago? Renan? Thaís Fernandes? Thaísa Chaves? Aqui. Thaís Aiello? Tainá? Vinícius Bezerra? Aqui. Vinícius Nunes? Aqui. Yasmin? Alguém perdeu a chamada, turma? Não? Deixa eu ver aqui uma coisinha. 17 aqui no lobby. Aline, Analice, Lucas, Lofedro e Rafaela Santiago.
Aline, Analice, Lucas, Lofredo, deixa eu marcar aqui, e Rafaela, Santiago. Voltando lá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver as mãozinhas levantadas aqui. Quem são? Camila. Tá. Marcado. Deixa eu ver quem que tá aqui. Guardando. Tá. Beleza. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês a nossa apostilinha para corrigir aqueles exercícios, né? Que ficaram lá da última aula. Hidrólise salina. Ampliar. Deixa eu ver aqui quem está querendo entrar agora. Tá dando para ver aí, pessoal? Página 47. Sim. Organize as ideias. Então tá lá. A reação dos íons de um sal com água resulta em uma variação de pH que caracteriza a solução. Com base nos diferentes tipos de interação que podem ou não resultar em uma hidrólise salina, complete o esquema a seguir. Então, vamos completar, né? Sal derivado do quê? Ele pergunta na primeira coluna. Na segunda coluna, ele quer a equação iônica genérica, simplificada. E na terceira coluna, classificação da solução e seu pH. Então, quando eu tenho um sal que é derivado de ânion de ácido forte e cátion de base, que é fraca nesse caso, por que vai ser fraca? Porque nós vamos ter aqui, tendo um ácido forte, combinação com a base fraca, quem vai determinar o pH, quem veio do forte. Então, se o forte veio de ácido, eu já sei que o pH da solução vai ser ácida, pH menor do que 7. Equação genérica, então, quem sofre a hidrólise aqui vai ser o cátion, que veio da base fraca. O cátion, então, vai interagir com a água e vai formar uma base pouco ionizada, né? Aliás, pouco dissociada, e vai liberar H+, que vai ser o H+, que vai sobrar daquela água que foi hidrolisada. Então, o pH vai ficar ácido. Quando eu tenho, né, essa situação, pH maior do que 7, a solução vai ser básica. E se a solução é básica, a hidrólise aconteceu justamente lá no nosso ânion. E para acontecer a hidrólise desse ânion, ele veio de um ácido fraco. E nesse caso, o cátion veio de uma base forte. Quem determina o caráter é o forte. Se o forte é o cátion da base, a solução vai ficar básica. A hidrólise acontece no ânion do ácido. A equação, então, o ânion, que veio do ácido, que é o fraquinho, vai fazer a hidrólise com a água, vai formar um ácido fraco, não ionizado, e aquela água que hidrolisou vai ter um excesso de OH-, sobrando, que vai aumentar o pH, vai tornar a solução básica. Aqui no terceiro caso, ele fala que depende, né? E se depende, eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho tanto um ácido fraco, quanto uma base fraca. Então, pode ser o cátion, que sofre a hidrólise, e também o ânion. O cátion da base e o ânion do ácido. Os fraquinhos, os dois podem sofrer a hidrólise com a água. E nesse caso, eu teria a formação de um ácido e uma formação de uma base. E aí o que acontece? Eu tenho que avaliar a constante do ácido e da base. Se a constante da base for maior do que a do ácido,
ou seja, se for mais forte a base, nesse caso, a solução pH maior do que 7. Se o ácido for maior do que a constante da base, então vai prevalecer o que é mais forte, a solução vai ficar ácida e o pH vai ser menor do que 7. Né? Um sal que tem ânion de ácido forte, um sal que tem cátion, os dois provenientes de fortes, não ocorre hidrólise e a solução vai ficar com pH igual a 7. Então, o que acontece, né? Quando eu dissolvo, né, o cátion e o ânion desse sal. Se eu tiver, então, cátion de base forte e ânion de ácido fraco, quem determina o pH é o forte, então a solução vai ficar básica. Se o cátion do sal veio de base fraca e de ácido forte, quem determina lá o pH vai ser o forte, a solução vai ficar ácida. Se os dois, cátion e ânion, vieram de ácidos e bases fortes, não há hidrólise, a solução vai ficar neutra. E se eu tiver tanto ânion proveniente do pH, vai ser aquele que tiver a maior constante de ácido ou de base. Vai ser aquele comparativamente um pouco mais forte. Tranquilo até aqui? Sim. Então, vamos aqui adiante. Lá para os outros exercícios. Atividades aí na página 50, né? Exercício 1. Ele pede, então, para os sais indicados a seguir, escreva, se houver, as equações de hidrólise e indique o caráter da solução. Cloreto de amônio, NH4Cl. O cloro, Cl, veio de um ácido forte, HCl. E o cátion, NH4, veio de uma base fraca, NH4OH. Então, eu já vi que quem vai sofrer a hidrólise é aquele que veio do fraco, o cátion que veio da base. O que acontece, então? Quando eu coloco NH4, ele vai interagir com a água, vai acontecer lá a nossa hidrólise, né? Esse NH4, que veio é um cátion de base fraca, vai receber a hidroxila da água, vai liberar esse ânion Cl-, e eu vou ter H+ disponível da água, né? Em excesso, que vai tornar o caráter ácido. Então, o que acontece? A equação da hidrólise, propriamente dita, está aqui embaixo. O cátion, que veio da base fraca, NH4+, vai reagir com a molécula de água, vai acontecer a hidrólise, o cátion arranca o OH- da água, formando a base, NH4OH, e há um excesso de H+ na solução, tornando então o caráter ácido. Tudo bem, turma? Sim. Tranquilo aqui? No item B, bicarbonato de sódio. O bicarbonato veio de um ácido fraco, do ácido carbônico, H2CO3. Então, o ânion é proveniente de um ácido fraco. O cátion, sódio, veio de uma base forte, NaOH. Então, já estou prevendo que essa solução vai ter um caráter, né? É um caráter básico, porque quem está prevalecendo aqui, né, vai ser a base forte. Como que acontece a hidrólise, então? Eu vou ter aqui o ânion bicarbonato, HCO3-, o ânion que veio do ácido fraco, então está ele aqui, vai interagir com a molécula de água, e aí vai acontecer o quê? Vai arrancar o hidrogênio da molécula de água, formando o ácido carbônico, que é fraco, tem uma tendência a ficar na solução na sua forma molecular, ele é pouco ionizado, e vai ter uma sobra aqui de OH-, da molécula de água que foi hidrolisada.
Isso vai, então, fazer com que a solução tenha caráter básico. Tranquilo, turma? Sim. As outras duas equações que ele coloca aqui em cima são aí as equações da hidrólise, são as mesmas, né, equações que são colocadas aqui, mas como ele pediu, né, a equação da hidrólise, a principal mesmo é essa que eu estou trabalhando aqui embaixo, né, quando acontece mesmo a hidrólise da água. Vamos adiante. Sulfato de potássio. Então vejam, o sulfato de potássio é um sal onde o ânion veio do ácido sulfúrico, H2SO4, é um ácido forte. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 2, forte. E o potássio veio de uma base forte também, hidróxido de potássio, KOH, potassa cáustica. As bases dos metais alcalinos são todas fortes do grupo 1, né? Lítio, potássio, sódio, todas elas fortes. Então, forte não vai ocorrer hidrólise. Não tem nenhum ânion vindo de alguém que é fraco. Hidrólise não acontece. Ok, turma? O exercício 2, ele, com base na força do ácido e da base que deriva o sal correspondente, então é o mesmo esquema aqui, né? NaCl, eu tenho aqui o cloro proveniente de um ácido forte, HCl, e o sódio proveniente de uma base forte, NaOH. Então, o caráter vai ser neutro, não vai acontecer hidrólise. Já no caso do sulfato de alumínio, o sulfato veio de um ácido forte, o ácido sulfúrico, H2SO4, e o alumínio veio de uma base fraca, o hidróxido de alumínio, base fraca. Por quê? As bases fortes são aquelas dos metais alcalinos, do grupo 1, algumas dos metais alcalinos terrosos, do grupo 2, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, e todas as demais são bases fracas. As bases dos metais comuns que nós conhecemos de transição são todas fracas. Então, quem vai determinar o caráter, né, nesse caso, vai ser o nosso ácido forte, o caráter vai ser ácido. Quem vai sofrer a hidrólise é o cátion da base fraca. Aqui eu tenho agora o brometo de ferro 2. O brometo veio do ácido bromídrico, HBr, ácido forte. Ele é um hidrácido. Os hidrácidos fortes são HCl, HBr, HI, então, ácido forte. E o ferro 2, ele veio de uma base fraca, o hidróxido de ferro 2, FeOH2, base fraca. O cátion, então, que veio aqui da base fraca, vai sofrer a hidrólise, vai remover o OH da molécula de água, e eu vou ter um excesso de íons H+, nessa solução, que vai fazer com que o pH fique ácido. Então, o caráter vai ser ácido. Nitrato de potássio, KNO3, eu tenho o nitrato, NO3-, vindo de um ácido forte, o ácido nítrico, HNO3, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 2, então forte. E o potássio veio de uma base forte, hidróxido de potássio. É uma base de metal alcalino. Então, forte com forte, ninguém prevalece, o caráter vai ser neutro. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Tudo. Vamos lá para cima, no item E. Aqui eu tenho o hipoclorito de sódio. O hipoclorito veio de um ácido fraco.
HClO. Um oxigênio menos um hidrogênio vai dar 0, então, fraco. E o sódio, NaOH. Eu tenho, então, a hidrólise acontecendo no ânion do ácido. O ânion do ácido, então, vai se combinar com o hidrogênio da água. Vai ter um excesso de hidroxilas, de OH-. Quem determina o caráter é o forte. Portanto, se a base que é a forte, né? A origem do cátion veio da base forte, o caráter vai ser básico. Indo aqui adiante, terceiro. Na ausência de gás carbônico, CO2, dissolvido, a basicidade de algumas águas minerais pode ser atribuída a sais como carbonato de sódio, Na2CO3, e o carbonato de bário, BaCO3, presentes em sua composição. Justifica essa característica escrevendo as equações de hidrólise desses sais. Então, esse caráter básico vai se referir, né, ao nosso carbonato de sódio. Reparem que o carbonato veio de um ácido fraco, H2CO3. E o sódio veio de uma base forte, NaOH. O forte, então, na disputa entre os dois, é que vai prevalecer, vai fazer prevalecer o caráter, né? Como forte aqui é a base, a solução vai ficar básica. Quem vai sofrer a hidrólise é o ânion do ácido fraco. E na hidrólise do ânion do ácido fraco, eu tenho aqui o CO3 2-, interagindo com a molécula de água para formar o ácido carbônico, e eu vou ter aqui o excesso, né, de OH-, que vai determinar um caráter básico. No caso do carbonato de bário, de novo, o carbonato veio de um ácido fraco. E o cátion bário veio de uma base forte, o hidróxido de bário, BaOH2. É uma base daqueles metais alcalino-terrosos que algumas são fortes. Hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário. Portanto, quem vai sofrer a hidrólise é o ânion do ácido fraco. Então, o ânion do ácido fraco é o carbonato, CO3 2-. Vai, então, sofrer hidrólise com a molécula de água, de novo, formando ácido carbônico e liberando duas hidroxilas em excesso, que vão determinar, então, um caráter básico. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Aqui ele escreveu também nesse exercício as equações, né? As demais equações aqui para poder demonstrar os íons que estão participando, mas basta você escrever a hidrólise utilizando esta equação, né? Já é suficiente para entender como que aconteceu a hidrólise da espécie química que é proveniente do fraco, né? Tá lá. Exercício 4. Tá aí. Antônio presta serviços de manutenção em piscinas, aproveitando os conhecimentos adquiridos no ensino médio. No processo de cloração da água, ele utiliza hipoclorito de sódio, NaClO, um sal originário de base forte e ácido fraco. Ao dissolver certa quantidade dessa substância na água de uma piscina, o valor do pH vai acontecer o quê? O hipoclorito de sódio ele já falou no texto. Ele veio de uma base forte de um ácido fraco. Então, é o ânion do ácido fraco que sofre a hidrólise. Eu vou ter, então, um excesso de íons OH-. O nosso excesso de íons OH- vai fazer com que o pH fique elevado, né? Fique com caráter básico. E aí, quem está determinando esse caráter básico é a espécie proveniente do forte, né? Que é o cátion Na+, que veio de uma base forte. Então, o que acontece com o pH? Né? Ele vai aumentar, isso aumenta por causa da hidrólise. Uma outra reação de ionização, neutralização, nada disso, é hidrólise.
Exercício 5. Os sais têm sido de utilidade na correção do pH de solos. Culturas como arroz e milho necessitam de solos básicos, o que não é comum no Brasil. Sais como bicarbonato de sódio, cloreto férrico, tá aqui, e nitrato de potássio, apesar de pertencerem à mesma função química, apresentam reações de hidrólise diferentes, o que os classifica respectivamente. Então vejam, essas hidrólises que vão acontecer vai depender desses sais que ele citou. Bicarbonato de sódio já sabemos. O bicarbonato é um ânion de ácido fraco, ácido carbônico, H2CO3. E o sódio, ele veio de base forte, NaOH. Então, quem vai sofrer a hidrólise é o fraco. Vai sofrer hidrólise, então, o carbonato, vai consumir os íons H+ da água, vai ter um excesso de OH-, e o nosso meio vai ficar básico. Então, prevalece o forte. O cátion veio de base forte e o ânion de ácido fraco. O que veio do forte determina o caráter. Veio da base forte, o meio vai ficar básico. Já o nosso cloreto férrico, eu tenho o ânion vindo de um ácido forte, HCl, ácido clorídrico. E o cátion, ferro 3, fraca, hidróxido de ferro 3. Opa, estiquei aqui, pera. Então aqui o cloro, né, veio do ácido clorídrico, HCl, ácido forte, e o ferro veio de uma base fraca, hidróxido de ferro 3. Então é OH3. Todas as bases que são de metais são fracas. Então é o fraquinho que vai a nossa hidrólise. O ácido clorídrico é. Então, tá lá. Ácida. Nitrato de potássio é um sal que foi formado pelo nitrato. O ânion veio de um ácido forte, o ácido nítrico, HNO3. Base forte, KO. Base forte. Forte com forte não rola nada, né? Ninguém consegue prevalecer. Não vai ter hidrólise nem do cátion, que é de uma base forte, que é de um ácido forte. Alternativa A. Tudo bem, pessoal? Sim. Acho que sim, né? Vamos lá. Exercício 6, ele fala que a cor das depende da acidez do solo. A cor azul predomina em pH menor que 5,5 e a cor rosa em pH maior do que 6,5. Com pH igual a 7,5, foram tratados para o cultivo de hortênsias da seguinte forma. Colocou carbonato de cálcio, sal de comportamento básico em meio aquoso. Carbonato, que veio de um ácido fraco, do ácido carbônico, e do cálcio, que é um cátion que veio de uma base forte, o hidróxido. Então, o carbonato vai sofrer hidrólise e vai prevalecer o caráter do forte, que é o hidróxido de cálcio, básico, no meio aquoso. E se o meio vai ficar básico no meio aquoso, esse pH vai ficar elevado, né? Se esse pH... Então, nós vamos ver o que vai acontecer lá com a nossa hortênsia, lá no final. Se ela tem pH menor que 5,5, ou seja, mais ácido, a cor fica rosa. pH maior do que 6,5, vai ficar mais, um caráter começando a ficar mais básico, vai ficar azul. Os 3 vasos têm um pH igual a 7,5, inicialmente.
Se está igual a 7,5, está acima de 6,5, então os vasos estão todos com as flores azuis. Quando eu colocar esses sais, dependendo da hidrólise, vai mudar a cor dessas hortênsias, né? Então, no vaso 1, quando eu coloquei carbonato de cálcio, eu vi que o meio ficou básico. Elevando o pH, eu sei que nós vamos ter aí um pH inicial de 7,5, o pH vai ficar maior do que isso, então a nossa hortênsia vai ficar com que coloração aí, se ele falar que o pH é maior do que 6,5? Cor rosa, né? No vaso 2, coloquei solução de sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele tem um cátion sulfato, que veio de um ácido forte, né? Ácido sulfúrico, e o alumínio veio de uma base fraca, né? O hidróxido de alumínio. Vai prevalecer um caráter, então, ácido, porque vai sofrer a hidrólise e o cátion da base. O meio vai ficar ácido, o pH que era 7,5 inicialmente vai cair, e conforme ele vai caindo, a coloração da hortênsia vai ficar o quê? Rosa, porque é o pH que é menor. Vai ficar azul, né? Que o pH é menor do que 5,5. Então, aqui a gente já viu que o primeiro vaso vai ficar aí com coloração rosa, né? E o outro já vai ficar com coloração azul. No vaso 3, colocou nitrato de potássio. Nitrato de potássio é um sal que tem o ânion nitrato, que veio de ácido forte, ácido nítrico, e o potássio veio de base forte, né? Veio do hidróxido de potássio, comportamento neutro no meio aquoso. Então, não vai modificar o pH da terra falando que se o pH, né, está acima de 6,5, a coloração vai ficar rosa. Então, nos 3 vasos, né, quando eu adicionei esses sais, o que aconteceu? No primeiro, tem um comportamento básico, o sal, devido à hidrólise. Se tem um comportamento básico, vai elevar o pH. Esse pH elevado, vimos que a hortênsia fica com pH, né, com pH 6,5, pH mais elevado, assume a cor rosa. E quando eu tenho meio ácido, ou seja, um pH que está em 5,5 para baixo, ela vai ficar rosa. Então, primeiro vaso, meio básico, vai ficar rosa. Segundo vaso, o meio vai ficar ácido, ela vai ficar azul. Terceiro vaso, meio neutro, pH continua em 7,5, continua básico, acima de 6,5, a hortênsia fica rosa. Então, a predominância da cor azul vai ocorrer aonde, pessoal? Onde o meio estiver, né, mais ácido, para ficar azul, apenas no vaso 2. Tranquilo aqui? Sim. Opa, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Exercício 7, ele diz aqui: em um laboratório químico, um aluno identificou 3 recipientes com as letras A, B e C. Utilizando água destilada, pH neutro, o aluno dissolveu quantidades suficientes para obtenção de soluções aquosas 0,1 mol por litro de cloreto de sódio, acetato de sódio e cloreto de amônio, nos recipientes A, B e C, respectivamente. Após a dissolução, o aluno mediu o pH das soluções dos recipientes obtidos foram respectivamente. Então, vamos ver quem são os sais, né? Se eles sofrem hidrólise ou não. O primeiro que ele pegou foi NaCl. Então, NaCl, cloreto de sódio, é um sal, onde eu tenho o cloreto vindo do HCl, ácido forte, e o sódio, o cátion, veio de uma base forte também, NaOH. Forte com forte, não vai acontecer hidrólise. Então, aqui eu vou ter uma situação da solução neutra. pH vai ser igual a 7. Quando ele pegou e dissolveu acetato de sódio, o acetato de sódio, CH3, é um ácido orgânico, CO,
Na. Opa, Na. Deixa eu arrumar aqui esse Azinho feio aqui. Ele é um ácido orgânico e nós sabemos que ele é um ácido fraco. Eu tenho o sódio vindo de uma base forte, NaOH, e no caso, o acetato veio de um ácido fraco, que é o ácido acético, aquele presente no vinagre. CH3, COOH. Então, o ácido acético é um ácido fraco, um ácido orgânico fraco, ele é o principal componente do vinagre, e então ele tem um comportamento de ácido fraco. Então é o acetato, né, que vai sofrer a hidrólise. Eu tenho aqui o cátion de uma base forte, vai haver então uma hidrólise do ânion do ácido fraco, e vai ter um excesso de íons OH- presentes nessa solução que vão fazer o pH ficar básico. Então esse pH para o acetato de sódio vai ser maior do que 7. E, finalmente, ele coloca aqui cloreto de amônio. No cloreto de amônio, eu tenho NH4Cl, e eu percebo o seguinte, neste sal. O forte, HCl, e o cátion NH4 veio de uma base fraca, o hidróxido de amônio, NH4OH. Vai prevalecer, então, o caráter, né, do forte. Então, esse pH vai ficar ácido, porque quem vai sofrer a hidrólise é o cátion da base fraca. Vai sobrar íons H+, provenientes da água, que foi hidrolisada, e eu vou ter, então, um pH menor do que 7. O que gera, então, qual a alternativa aqui? Para o caso lá do nosso cloreto de sódio, pH hidrólise. Para o acetato de sódio, a hidrólise acontece, vai ficar um meio básico, pH maior do que 7. E para o cloreto de amônio, vai acontecer a hidrólise, o pH vai ficar ácido e o valor dele vai ser pH menor do que 7. Tudo bem, turma? Sim. Tudo. Muito bem. Exercício 8, ele diz o seguinte, né? Em um experimento de laboratório, um aluno adicionou algumas gotas do indicador azul de bromotimol em 3 soluções, né, A, B e C. A de viragem desse indicador é de 6 a 7,6, sendo que o mesmo apresenta cor amarela em meio ácido e cor azul em meio. Já trabalharam com esse indicador lá no laboratório, né? Quando ficava amarelinho, o meio estava meio básico, né? Muito bem. As soluções A e C ficaram com coloração azul. Quer dizer que elas ficaram, né, com o meio básico. A solução B ficou com coloração amarela. Quer dizer que o meio ficou ácido. As soluções A, B e C foram... Então, vamos lá. Eu tenho aqui, na solução de cor azul, meio básico, né? Ficaram as soluções A e C. E se é respectivamente, tem que estar na sequência, né? Bom, se a solução A e C ficou azul, elas têm ali um meio básico. Poderia ser aqui NaOH, que já é uma base. Mas eu vou olhar o seguinte, eu vou olhar aqui a do meio, né? Tem HCl e tem HCl, a solução B, que ficou com meio ácido. Também poderiam ser as situações. Vou ter que analisar cada um dos nossos sais, para ver se algum deles sofreu hidrólise. 3.
ácido, o carbonato de sódio. Carbonato de sódio tem o carbonato, que veio de ácido fraco, e eu tenho o sódio, que veio de base forte. Então, vai prevalecer, né, o forte. Essa solução, de fato, vai ficar básica. Então, fica azul. NH4Cl é um sal formado pelo cloreto, que veio de ácido forte, HCl, e o amônio veio de uma base fraca, NH4OH. Então, vai prevalecer o caráter do forte, de quem veio do forte, o meio vai ficar ácido. Hipoclorito de sódio, o hipoclorito veio de um ácido fraco, o ácido hipocloroso, HClO. E o cátion veio de uma base forte, hidróxido de sódio. Vai prevalecer o caráter do forte e o meio vai ficar básico. Então, a alternativa A contempla a situação, né? O primeiro tubo, tubo A, ficou azul, meio básico. O segundo ficou amarelo, meio ácido. O terceiro ficou azul, meio básico. Então, alternativa A. Uma dica para vocês, pessoal, que é muito manjado, bicarbonato de sódio, que é muito conhecido aí, né? Como fermento químico, que é conhecido aí na culinária, é esse carinha aí, NaHCO3. Quando eu dissolvo bicarbonato de sódio em água, o meio fica básico por causa da hidrólise que ele sofre. Então, é muito utilizado o bicarbonato de sódio para você fazer com que o pH fique alcalino. Você consiga, então, elevar o pH de uma solução. Outro sal manjado que fica aparecendo o tempo todo é esse hipoclorito de sódio. Esse cara é o sal que está dissolvido na água sanitária, na cândida. E cândida tem um caráter básico justamente por causa disso, por causa da hidrólise que acontece do ânion hipoclorito. Então, determina caráter básico. Esses dois, bicarbonato de sódio e hipoclorito de sódio, que é o componente lá da nossa cândida. Tudo bem, turma? Sim. Muito bem, vamos aqui adiante. Exercício 9. O metabolismo humano utiliza diversos tampões. No plasma sanguíneo, o principal deles é o equilíbrio entre o ácido carbônico e o íon bicarbonato, representado na equação. Solução tampão, presente lá no sangue. Eu tenho a formação do ácido carbônico a partir do quê? Da dissolução do gás carbônico na água. Eu tenho a formação do ácido carbônico. O ácido carbônico entra em equilíbrio, formando o íon bicarbonato. Eu tenho uma solução tampão, porque eu vou ter a presença aqui da relação, uma razão, né, entre o íon bicarbonato e o ácido carbônico. Numa condição normal, então, essa razão entre a concentração de bicarbonato e de ácido carbônico no sangue é uma razão de 20:1. Então, eu preciso ter uma relação, uma razão entre essas quantidades, essas concentrações de ácido carbônico e bicarbonato de 20:1, ou seja, preciso ter 20 vezes mais, né, bicarbonato concentrado no sangue do que ácido carbônico. Considere duas situações. No indivíduo que se excede na prática de exercícios físicos, ocorre o acúmulo de ácido lático, que se difunde rapidamente para o sangue, produzindo cansaço e cãibras. Cara, se produzir o ácido lático lá no sangue do cara que fez exercícios, aumentou a concentração de H+, proveniente do ácido lático que foi para o músculo. O excesso de H+, faz com que esse equilíbrio se desloque no sentido de diminuir a concentração de H+, fazendo com que a concentração, então, de ácido carbônico aumente. E veja, então, que a concentração de bicarbonato cai. Se cai a concentração de bicarbonato, então essa razão começa a ficar menor. Não é mais de 20:1. Começa a diminuir essa razão,
concentração. Segundo a informação, o aumento da quantidade de ar que ventila os pulmões é conhecido por hiperventilação, que tem como consequência metabólica a hipocapnia, diminuição da concentração de gás carbônico no sangue. Então, aqueles carinhas que estão lá com ataques de pânico, tá com ataque de ansiedade, bota o saco lá na boca e começa a ficar respirando naquele saco lá para tentar se acalmar, é uma situação onde ele está fazendo com que o organismo dele faça o quê? Pô, se o cara começa a aumentar a concentração de gás carbônico no sangue dele, então eu começo a ter uma maior concentração de gás carbônico. Esse equilíbrio vai ser deslocado para diminuir essa concentração de gás carbônico, vai aumentar a concentração de ácido carbônico no sangue. Ele vai começar a ter uma acidificação, né? Esse aumento na concentração de ácido carbônico vai aumentar a concentração de H+, lá no sangue, a tal da acidose, né? Então, vamos lá para as respostas. Tudo isso aconteceu por causa dos deslocamentos dos equilíbrios químicos, né, que nós temos aí entre os íons bicarbonato e o ácido carbônico. As perguntas que ele faz, então. Vamos lá. Com a razão sanguínea do indivíduo que se excedeu na prática de exercícios físicos. Então, nós vimos aí, né, pela nossa análise dos deslocamentos dos equilíbrios químicos, que essa razão começa a diminuir, porque eu tenho aí deslocamento do equilíbrio químico para diminuir a concentração de ácido carbônico. Eu faço, então, com que o equilíbrio se deslocando para a reação inversa, essa razão no plasma diminua. Deu para entender aí, turma? Sim. Ele colocou aqui toda aquela explicação que eu tinha comentado com vocês. Se eu começo a exagerar no exercício físico, eu começo a ter não só a respiração celular, não dá mais conta para me dar energia. Eu começo a ter um processo de fermentação láctea. Pode explicar para vocês melhor isso. Essa fermentação láctea tem fornecer uma energia extra, né? Porque você já não tem mais oxigênio suficiente para você fazer respiração celular, então começa a fazer fermentação láctica, vai gerar um pouco menos de energia extra, mas vai produzir, né, como, né, produto desse, se concentrar lá no plasma sanguíneo, vai atingir seus músculos e vai ocasionar a cãibra, né? Vamos lá para quem quer fazer fisioterapia, lá no ensino superior, vai aprender bastante esses processos aí de fermentação láctica, vai ser bastante interessante, né? No item B, o que ocorre com o pH do sangue do indivíduo que apresenta hipocapnia? A hipocapnia, então, é quando o cara começa, né, a ficar aumentando aquela inalação, né, de gás carbônico, e essa excessiva absorção de gás carbônico desloca aquele equilíbrio que nós vimos para aumentar a concentração de ácido carbônico e, consequentemente, o sangue. Então, o pH do plasma sanguíneo vai diminuir, o indivíduo vai começar a ter uma acidose. É o que acontece com as pessoas, por exemplo, que têm história. Começa, então, a ter uma excessiva concentração de gás carbônico no sangue, e aí você tem esse equilíbrio deslocado para formar mais ácido carbônico e íons H+ no plasma sanguíneo, fazendo com que ele fique mais, né, ácido, né? Na reação inversa, eu tenho, aí nesse caso, eu vou ter, né, uma diminuição lá na acidez lá no sangue. Então, o tampão, né, no nosso sangue, né, esse sistema tampão, ele suporta pequenas variações, né? Mas se você tiver uma alta concentração das espécies químicas, aí o tampão já não dá, né, mais conta de poder impedir uma elevação ou uma diminuição lá no pH sanguíneo.
Tranquila daqui, turma? Sim. Aí eu pergunto para vocês, tem um pessoal que fica falando aí nas lendas urbanas do uso de máscaras aí por causa da pandemia. Usar a máscara, será que vai aumentar a inalação aí de gás carbônico proveniente da sua respiração? Será que pode afetar esses equilíbrios aí no nosso sangue? O que vocês acham? Acho que afeta, porque você está respirando o mesmo ar. Porque quando você respira, você inala oxigênio e exala gás carbônico, né? O que você libera, atrapalhar em alguma coisa nisso? O que vocês acham? Ou será que é só lenda urbana? Pensem a respeito disso. Tem muita fake news, né, lá na internet que aparece a respeito disso, que tem explicações aí científicas que vocês hoje já têm condições de poder abordar. Hein? Será que a máscara vai afetar tanto assim, vai ter um funcionamento como se fosse respirar dentro de um saco, onde você aumenta a inalação de gás carbônico, aumenta a concentração de gás carbônico no sangue? Galera, alguma dúvida até aqui? Não, Pro. Tudo tranquilo? Não. Claro e cristalino, como um copo de água da represa Billings? Sim. Tá certo, então. Gente, um abração para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até... Tchau, Pro.